Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula, hoje um pouquinho diferente tanto das aulas presenciais como também das aulas remotas que a gente vinha tendo, mas sejam todos bem-vindos. Nós continuamos a falar sobre eletricidade e hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre a associação de resistores ou outros aparelhos elétricos em série e em paralelo. Então vamos falar aí das ligações em série e das ligações em paralelo. Vamos juntos comigo? Então vamos lá, vamos entender mais sobre isso. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre as ligações ou associações em série. Quando é que nós podemos dizer que um circuito elétrico está associado em série? Quando houver apenas um caminho para a corrente elétrica percorrer. Então, por exemplo, olha a figura ao lado. Você tem aqui duas pilhas, duas baterias que estão associadas em série, tá? O polo positivo de uma estando associado, estando conectado ao polo negativo da outra. Então, aqui eu tenho o polo positivo, também eu tenho o polo negativo. Observe que a corrente elétrica, quando ela sai aqui do polo positivo, essa corrente elétrica tem apenas um único caminho que ela pode percorrer. Ela vai percorrer aqui passando pela lâmpada 1, depois ela vai passar pela lâmpada 2 e depois ela vai voltar pelo polo negativo. Então, de fato, na associação em série, na ligação em série, a corrente elétrica tem apenas um caminho que ela pode percorrer os componentes, os aparelhos elétricos que estão associados dessa maneira. Uma outra observação importante é que os componentes desse circuito em série, eles dividem proporcionalmente a diferença de potencial oferecido pelas pilhas. Digamos, por exemplo, que essas baterias ofereçam, vamos lá, se cada uma delas for de 9 volts, digamos que então a DDP, a diferença de potencial elétrico oferecido por essas duas pilhas em série, seja de 18 volts. Então, o que é que vai acontecer? Será que cada lâmpada vai estar ligada em 18 volts? Não, elas dividem proporcionalmente essa diferença de potencial. Então, você vai ter aqui a lâmpada 1 como tendo uma diferença de potencial 1 e a lâmpada 2 como tendo uma diferença de potencial 2. Podemos até dizer que a diferença de potencial entre essa lâmpada é entre esses dois pontos A e B. Então, vamos ter uma diferença de potencial entre A e B. E aqui, nós vamos ter uma diferença de potencial entre B e C. E a diferença de potencial total é entre A e C. O que é que nós aprendemos disso? A diferença de potencial total oferecida pelas duas pilhas é a diferença AC, que vai ser igual à diferença entre A e B, mais a diferença de potencial entre B e C. Então, quando somarmos a diferença de potencial entre essas duas lâmpadas, tem que dar 18 volts. Pode ser que elas tenham, a mesma DDP, caso cada uma delas tenha a mesma resistência elétrica, se essa lâmpada e essa outra lâmpada tiverem a mesma resistência elétrica, então elas vão dividir a DDP total pela metade. Ou seja, se elas tiverem a mesma resistência, cada uma delas vai estar conectada em 9 volts. E aí, quando você soma, a DDP total de 18 volts. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Eu quero que você observe comigo na simulação. Isso de fato acontece. Então, observa aqui junto comigo. Olha só, nós vamos montar aqui rapidamente um circuito aqui em série. Vou pegar a nossa pilha, bateria 1, vou conectar a bateria 2 à bateria 1, conexão em série. Vou pegar aqui alguns fios, tá bom? Então, olha só, vou pegar aqui um fio. Vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui, vou pegar aqui outro fio. Vamos conectar as lâmpadas agora, né? Então, vou conectar a lâmpada 1, tá?
Vou conectar também aqui a lâmpada 2. Vamos ter, ó, duas lâmpadas conectadas em série. Observe que tem apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Vou colocar aqui um interruptor. Botar aqui um interruptorzinho. Vou fechar o nosso circuito. Muita calma nessa hora. Pronto. Esse circuito aqui ele é semelhante àquele que está na imagem, né, do slide. Vamos fechar o nosso circuito. Observe. Vou fechar aqui o nosso circuito e as duas lâmpadas estão funcionando tranquilamente. Observa? Então, beleza. Vamos ver aqui quanto é a diferença de potencial oferecida por essas duas pilhas. Então, vou conectar aqui, ó, polo ao outro polo. E eu vejo que as duas pilhas estão oferecendo uma DDP, uma tensão elétrica de 12 volts. Esses 12 volts vão ser divididos para as lâmpadas. Então, como essas lâmpadas têm a mesma resistência, olha só, a resistência dessa lâmpada é de 10 ohms. E a resistência dessa segunda lâmpada também é 10 ohms. Então, o que é que tem que acontecer? Cada uma delas tem que estar em 9 volts. Elas vão pegar a DDP, a tensão elétrica total, que é 18, e vão dividir pela metade, 9 para cada. Então, observa só. Vamos olhar aqui a tensão elétrica dessa primeira lâmpada, 9 volts. Vamos olhar também a tensão elétrica dessa segunda lâmpada, 9 volts. Então, está comprovado que só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer o circuito em série e que elas dividem, né, os componentes desse circuito em série dividem a tensão elétrica entre si. Tá bom, pessoal? Fica claro aí o nosso circuito elétrico, essa nossa associação, essa ligação, desculpem, em série. Tá bom? Qual é a vantagem? Né? A vantagem desse circuito em série é que todos os equipamentos elétricos eles podem ser ligados ao mesmo tempo. Então, imagine que você tem aí um pisca-pisca, né? Aqueles pisca-pisca de Natal. Geralmente, os antigos eram assim. Você tem que todos eles precisam ser ligados aí ao mesmo tempo. E você pode fazer uma associação em série. Quando você ligar, todos são ligados. Qual é a desvantagem desse circuito em série? A desvantagem é que se uma dessas lâmpadas queimar, a outra para de funcionar. Por quê, professor? Porque vai interromper a passagem da corrente elétrica. E como só tem um caminho para a passagem da corrente elétrica, todo o circuito vai parar. Então, se uma dessas duas lâmpadas queimarem, a outra também acaba se apagando, tá bom? Então, essa é uma desvantagem da associação ou do circuito elétrico em série. Vamos voltar lá para o nosso slide, para a gente poder ver agora a associação ou a ligação em paralelo. Vamos juntos, vamos lá. Vamos para a associação em paralelo. Então, prestem bastante atenção. Associação em paralelo. Observe aí. Na associação ou na ligação em paralelo, é quando há mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. E observe, os componentes do circuito estão submetidos, olha, à mesma tensão elétrica. Estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então, observem aqui as 3 lâmpadas que estão conectadas a uma instalação residencial. Estão conectadas a uma tomada, né, de uma casa, por exemplo, como se fosse aí na sua casa. Então, observe que a corrente elétrica vai sair aqui, ó, por esse fio, tá? Quando a corrente elétrica chegar nessa primeira lâmpada, nesse primeiro pontinho aqui, o que vai acontecer? Observe que a partir daqui eu vou ter um caminho que a corrente elétrica pode percorrer. A corrente elétrica pode simplesmente, ó, chegando aqui no ponto, vou botar aqui esse ponto como sendo o ponto A, tá? Chegando aqui no ponto A, a corrente elétrica pode percorrer o caminho de baixo. Chegando aqui no ponto B, nessa segunda lâmpada, ela pode também percorrer o caminho aqui de baixo.
e chegando nesse ponto C, ela pode percorrer esse outro caminho aqui, tá? E depois voltar por esse fio para o outro ponto da instalação. Então, observem que você tem aqui 3 caminhos diferentes por onde a corrente elétrica ela pode percorrer. Ela pode vir por aqui, passar aqui por baixo, voltar, pode ir por cima, passar aqui ó, por esse fio do meio e voltar. E ela pode ir aqui pelo ponto C, percorrendo né, o circuito maior todinho, voltar pelo fio preto aqui, pelo fio tem um fio fase, né? Que é esse vermelho, que é o que passa corrente elétrica, e tem o outro. Então, nós temos essas 3 lâmpadas aí, nós podemos dizer que elas estão conectadas, estão associadas em paralelo. Tem 3 caminhos diferentes, e nós vamos ver agora que a tensão elétrica fornecida a essas 3 lâmpadas é exatamente a mesma. Observem só, vamos lá voltar para a nossa simulação, e observem que a tensão elétrica ela vai ser exatamente a mesma. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o nosso voltímetro, vou voltar ele aqui. Vou desmanchar aqui esse circuito, tá? Vou reiniciar tudo, na verdade, para ficar mais fácil, né? Então, vou pegar aqui essa lâmpada. Vou botar 3 lâmpadas. Vou tentar fazer a mesma coisa, mesmo circuito que a gente tinha lá no outro, tá? Então, vou pegar aqui 3 lâmpadas. Vou conectar essas lâmpadas aqui por meio de fios, olha só. Muita calma nessa hora. Conectar aqui. Olha aqui. Calma, viu, meu povo? Calma, calma. Aqui eu vou conectar. Aqui também. Vamos lá. Beleza, só falta agora os fios de baixo aqui, ó. Tem que conectar agora o outro polo das lâmpadas. Então, aqui. Não era para ter conectado ali, né? Mas tudo bem. Façam também esse exercício. Tentem produzir esse circuito elétrico aqui em paralelo, tá? É muito importante que vocês vejam isso acontecendo. Então, observa. Observa. Pronto. Agora, vou colocar aqui uma bateria. Tá? Esqueci de colocar um interruptor, né? Nós precisamos de um interruptor aqui, ó. Beleza. Agora eu vou fechar o nosso circuito. Fechar aqui o nosso circuito. Pronto. Vamos lá? Vamos ver funcionando, né? Então, nós temos aqui as 3 lâmpadas. Quando eu fechar o meu circuito, olha só o que é que acontece. As lâmpadas estão funcionando. Note o seguinte, pessoal. Observem algo que realmente é interessante. Vamos pegar aqui o voltímetro. E, é claro, essa pilha aqui, por padrão, ela vai estar fornecendo uma tensão elétrica de 9 volts, tá? Então, ela está fornecendo ao circuito 9 volts. Essas lâmpadas, essas 3 lâmpadas, cada uma delas estão conectadas a 9 volts. Isso mesmo. Elas têm a mesma tensão elétrica. Inclusive, essa é uma grande vantagem, né? É uma vantagem em relação à associação em série. Porque lá na associação em série, imagine que você tem pisca-pisca. São lâmpadazinhas pequenas. Se você fosse conectar lá, né, os pisca-pisca, as lâmpadas, né, em série, como elas vão estar dividindo a tensão elétrica, elas vão brilhar menos, né? Elas vão brilhar menos. Então, a tensão elétrica é menor, logo elas vão brilhar, ter um brilho também menor. Aqui, se cada lâmpada deve ser conectada, por exemplo, em 9 volts, e estão recebendo 9 volts, elas estão com um brilho máximo. Então, você está aproveitando o máximo que as lâmpadas podem dar, tá? A tensão elétrica não é dividida. Observe, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho essa lâmpada aqui, que está a 9 volts. A segunda lâmpada, olha só, está também a 9 volts. E a terceira lâmpada também está a 9 volts. Então, a tensão elétrica é a mesma. E você observa também que há 3 caminhos diferentes para a passagem da corrente elétrica. Outra vantagem
dessa associação, dessa ligação em paralelo. Se uma dessas lâmpadas queimar, as outras continuam funcionando normalmente. Inclusive, eu posso até desconectar essa lâmpada. Ela para de funcionar, né? Vamos supor, o fio rompeu. Parou de funcionar essa lâmpada. Mas as outras duas lâmpadas continuam funcionando normalmente. Tá? Elas não apagam. E aí, o que é que vai acontecer? Se você for perceber, né? Elas vão ver aqui, ó. Veja a tensão elétrica, 9 volts. Então, nada é alterado aí na conexão, na DDP, né? Porque uma lâmpada queimou. É por causa disso, que toda instalação elétrica residencial nas nossas casas são instalações elétricas em paralelo. Tá? Você tem os interruptores para ligar e desligar, por exemplo, cada uma dessas lâmpadas separadamente. E se uma delas queimar, se uma delas parar de funcionar, se um fio desses romper, né, os outros aparelhos continuam funcionando normalmente sem nenhum impedimento. Então, as instalações elétricas residenciais, elas são instalações elétricas em paralelo, tá? Não são instalações elétricas em série, porque senão, se uma lâmpada queimasse, se desse problema em algum equipamento elétrico, tudo na casa parava de funcionar. E não é isso que acontece. Tranquilo? Então, é bem interessante entendermos isso, né? E aí vocês acabam que vendo que, de fato, existem duas possibilidades aí para associação de resistores, né? Ou associação de equipamentos elétricos. Você pode associá-los em série, onde vai haver apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica, e eles vão pegar a tensão, a DDP total fornecida, e vai dividir, né, essa DDP para cada um dos aparelhos que estão em série. Ou você pode associar ou fazer uma ligação em paralelo, onde você tem vários caminhos, né, para a passagem da corrente elétrica, e você tem que todos eles estão conectados à mesma tensão elétrica, mesma DDP. Você viu aí, a gente viu, acabou de estudar as vantagens e as desvantagens. Pensa que a aula acabou? De jeito nenhum, a aula não acabou. Então agora você vai correr e vai fazer a atividade que está no formulário. Acesse a atividade ou na sua turma do Classroom, está lá a atividade, o formulário para você responder sobre o que nós acabamos de estudar aqui de associação e ligações em série e paralelo, ou você acessa aqui mesmo, né, na descrição desse link, na descrição do vídeo, está também o link para o mesmo formulário. Então, acessem o formulário, respondam o formulário até o final da aula. São questões bem tranquilas, questões bem simples sobre associações em série e em paralelo que nós acabamos de estudar. Beleza? Um abraço em todos. Na próxima aula a gente volta normalmente e vamos juntos correndo aí para poder aprender cada vez mais sobre eletricidade. Vamos lá!